início Boa aqui noite. mais um bate-papo. Vou ajudar, depois eu ajudo você, Adri, a aceitar as pessoas nessa sala. O tema que vai ser tratado hoje pela Márcia é de extrema importância. Nós do CDC temos uma preocupação muito grande de promover eventos, mas esses eventos eles não devem causar impacto, né, no lugar onde a gente visita, mais do que o necessário. Então, nossa preocupação é sempre de ter aquele turismo ecológico, mas também sustentável. E é com muita alegria que a gente recebe aqui essa doação da Márcia, que é uma expert, eu nem sei como a gente fala, uma PhD na área de meio ambiente, e que se dispôs a nos brindar aí com esse bate-papo sobre espaços protegidos, é um nome chique. Aqui para os leigos a gente chama de unidade de conservação. Evidentemente deve ter outras classificações que eu não vou me atrever a adentrar nesse tema, porque esse tema aí é da Márcia. Márcia, muito obrigada desde já pela sua disponibilidade. Esse projeto CDC ele só acontece por conta de doações como a sua. Semana passada tivemos uma palestra maravilhosa com o subtenente Michel sobre acidentes em trilha, que foi uma coisa assim, meu Deus, quanto conteúdo sintetizado de uma forma bem didática e que nos trouxe informações bastante importantes. Então, assim, isso nos deixa feliz, porque às vezes esse trabalho que a gente está plantando do CDC, ele é um trabalho exaustivo e que a gente espera que o resultado seja colhido no futuro, talvez nem por mim, nem pela Adri, mas quem sabe por quem vem aí, né? Porque em se tratando de natureza, tudo que eu faço, ele vai ter um reflexo maior para depois, né? Para as gerações futuras. É claro que enquanto a gente estiver por aqui, a gente vai tentar cuidar e despertar em quem gosta de estar sempre em contato com a natureza, essa necessidade de estar protegendo, de não causar impacto. Então, para que outros possam usufruir dessas belezas que nós ainda temos a possibilidade de usufruir, que não são poucas, né? Segundo o Fórum Econômico, o Brasil é o país que tem o maior potencial de desenvolver o ecoturismo do mundo, porque ele tem a maior biodiversidade. Então, nós temos aqui do Oiapoque ao Chuí, né, de leste a oeste, norte a sul, belezas inigualáveis e de todos os tipos de bioma possíveis. Então, assim, nós temos tudo para deixar um mundo muito bonito e muito melhor para nossas gerações, que nós já nascemos num país que ele foi muito abençoado com essa maravilha de natureza, mas que se nós não soubermos valorizar, talvez a gente também não tenha mais um futuro muito breve aí condição de usufruir de tudo isso. A gente tem que usar com responsabilidade, né, e sustentabilidade. Jamais nós vamos endossar práticas de trekking, ou caminhada, ou hiking, que venha trazer um impacto muito ruim para o meio ambiente. Daí, por isso a gente sempre trabalha, tenta limitar o número de pessoas, conscientizar para não deixar nenhum tipo de lixo, seja ele biodegradável ou não, né? Não faz parte do bioma, então não fique. Então a gente sempre tem esse cuidado, né? Sabemos que nem todos têm esse tipo de cuidado, mas a gente pensa que cada um que ouve uma palestra como a sua, tem certeza que vai ser um fator de multiplicação, não só dentro dos eventos que sejam organizados pelo CDC, mas por outros grupos de trekking, de trilhas ou de esporte de aventura, que leve esse aprendizado e coloque em prática. Como a gente sempre diz, que a gente sempre tem que valorizar quem chega no horário. Me desculpem as pessoas que têm problemas pessoais e não conseguem chegar, ou porque a internet às vezes não está legal, mas vamos sempre aqui honrar, né, e privilegiar quem chegou. Então, já nós estamos aí no nosso horário. Adri, você vai começar a gravar? Já está gravando. Ah, então tá bom. Você não me avisou. Não, mas você começa a falar, já está gravando. Depois a gente edita do jeito que você preferir.
Muito bem-vinda, Márcia. A palavra, Adriana, você quer falar alguma coisa? Não, eu estou quase sem voz. Estou É. me esforçando para falar um pouquinho. Não, e assim, Adriana sem voz e fazendo aniversário hoje. Olha só o tamanho do coração dessa minha amiga irmã. Uma pessoa generosa. É um, quem que está sendo presenteado somos nós, Adriana, por ter você conosco. Eu conheço a Amém. Adri, acho que eu conheci a Adri na última viagem que eu fiz antes do início da pandemia. Foi. E foi uma coisa assim maravilhosa. Eu acho que a única coisa de boa que foi na viagem foi ter conhecido. Não, o É lugar também era verdade. muito bonito, É. porque a gente não se identificou com nada no grupo. O lugar era maravilhoso. E aí nasceu essa amizade. Já fizemos algumas caminhadas juntas e é sempre um prazer estar com você. E parabéns, né? Espero que a gente possa continuar muito, muito, muito tempo com essa parceria maravilhosa, usufruindo da sua companhia, não só da sua parceria, mas da sua companhia também, que é sempre muito agradável. Vamos Márcia, a sim. bola está contigo, então. Obrigada. Pessoal, procure manter o microfone no mute, e assim que a Márcia autorizar, vocês podem levantar a mão e aí libera o microfone para fazer pergunta. Eu não sei como que ela vai querer conduzir o bate-papo dela. Mas aí vocês fiquem à vontade, aí depois, aí, conforme ela achar melhor, se vai ser no final, se vai, pode interromper, então deixar ela bem à vontade. Então, tá joia, gente. Boa noite a todos, né? É com muita alegria, né, que eu estou aqui essa noite, primeiro, né, comemorando aqui o aniversário da Adriana, né, essa guerreira que, junto com a Rose, faz um trabalho espetacular, né? Um pouquinho antes da gente começar oficialmente aqui o evento, eu estava dizendo à Adriana que eu nasci dentro de clube excursionista, meu pai escalava, né? Fui criada lá, depois passei por outros grupos, né, todos com muita gente, com boa vontade, né, voluntários, mas nunca um grupo tão ativo, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo e com tanta doação como o de vocês, né, nossa, porque eu já me considero, né, parte do CDC, então eu gostaria assim de poder ajudar no que puder, mas porque o trabalho de vocês é sensacional, né? E que isso realmente renda frutos e a gente consiga agregar, né, mais pessoas para ter esse espírito de doação que vocês têm. Então, parabéns, Adriana, duplamente pelo aniversário e pelo trabalho, parabéns, Rose, né, vocês são incríveis. E aí, a ideia hoje, né, aliás, cumprimento, né, já vejo amigos aqui, Marli, Marie, né, e outros, então, cumprimento a todos, né, muito obrigado por estarem aqui. A ideia é a gente fazer um bate-papo informal, então, quem quiser perguntar, né, pode perguntar. Como eu vou passar aqui, fazer uma apresentação que eu acho que ajuda vocês, né, a conseguirem seguir, né, mais aqui a apresentação. Se quiserem, podem abrir o microfone e perguntar, tá? Porque aqui pelo Meet eu não consigo ver vocês e ver a apresentação ao mesmo tempo, né? Eu estava contando para ele, eu dei aula, né, pelo Meet 2 anos, né, 4 semestres, então eu já estou assim familiarizada, né, com a plataforma, mas ela tem esse inconveniente, tá? Então podem perguntar o que quiserem na hora que quiserem, podem discordar de mim, não tem problema nenhum, né? A ideia é a gente trocar informações, trocar conhecimento, né? Essa área de espaços protegidos, né, ou áreas protegidas, é a minha área de interesse em pesquisa. Eu, né, fiz o meu doutorado, meu pós-doutorado nessa área. Meu grupo de pesquisa vem pesquisando unidade de conservação já há muitos anos. A gente tem alguns trabalhos feitos, alguns livros publicados, né? Então, é um assunto que me interessa muito, mas a gente está sempre aprendendo, né? Na verdade, quanto mais a gente lê, quanto mais eu estudo, eu vejo que eu não sei nada, né? Então, vamos aqui trocar experiências, trocar conhecimentos, tá? Então, podem falar, podem perguntar o que quiserem, fiquem muito à vontade, né? Eu vou colocar aqui a apresentação, porque eu acho que facilita aqui para vocês, né, a compreensão aqui do que a gente vai tratar, né?
Então, a ideia é a gente falar de espaços territoriais especialmente protegidos. E a gente vai ver que, na verdade, né, espaços territoriais especialmente protegidos são gênero que vão albergar algumas categorias ou algumas espécies, que são unidades de conservação e demais espaços de proteção específica. Mas antes da gente chegar lá, assim, a gente tem que ver que a criação de espaços protegidos, né, hoje a categoria mais importante ou mais conhecida são as unidades de conservação, e dentre delas os parques nacionais, não é algo novo, né? Na antiguidade, nós já vimos a criação de espaços protegidos, né? Assírios, persas, né? Já criavam espaços protegidos, seja por razões religiosas, seja para caça. Durante a Idade Média, inclusive, a criação de parques de caça começou a ser muito comum, porque, né, principalmente os nobres, né, que caçavam por esporte, eles perceberam que se eles caçassem na época errada, ou se eles caçassem demais, eles acabavam extinguindo as espécies, né, aptas para caça. Então, foram criados parques de caça, né, foi feito ali um estudo para se saber quanto podia caçar, quando podia caçar, né, o que deveria ser caçado. Então, tudo isso levou à criação de espaços protegidos. Agora, espaços protegidos como nós conhecemos hoje começam a ser criados na segunda metade do século XIX. Né? Então, a ideia de se criar um determinado espaço protegido, cercar, né, tirar todo mundo de lá e abrir só para visitação, né, isso foi chamado de Parque Nacional, começa exatamente em 1872, com a criação do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Né? Então, a ideia era instituir reservas abertas à visitação para proteger a natureza selvagem. Né? E aí, o que se pensava de natureza selvagem era basicamente, né, as florestas temperadas e os animais carismáticos, né? Aquela fauna carismática, era o urso, era o veado, né? São os animais bonitos, fofinhos, né? Que eram protegidos naquela época com a criação dos parques nacionais. Agora, é lógico que isso acabava tendo uma função de proteção de toda a biodiversidade, mas ainda não se tinha essa noção naquele momento. E é interessante que nessa época em que foi criado o Yellowstone, né, 1872, nós já tínhamos um movimento ambiental consolidado nos Estados Unidos e bipartido. Né? Enquanto um grupo que era liderado por John Moore, né, que é um ambientalista muito famoso, se tornou uma figura política, né, nos Estados Unidos, enquanto John Moore pregava a criação de parques nacionais, cujo conceito era trazido, né, da ideia romântica de autores como Catlin, Thoreau, Marsh, né, de que a natureza selvagem precisava ser protegida para que os homens, né, os seres humanos, pudessem expandir seus espíritos, né, junto à natureza. De outro lado, a gente tinha o Gifford Pinchot, que dizia que não adiantava, para conter a crise ambiental, e já se falava em crise ambiental no final do século XIX, né, não adiantava só criar unidades de conservação, né, criar parques nacionais, que era o que existia no momento. O que se precisava fazer era tentar diminuir, né, o desperdício, tentar usar racionalmente os recursos naturais para que as próximas gerações pudessem também usufruir de um ambiente saudável. Então, as ideias que a gente tem hoje, né, inclusive de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, não são assim tão novas. Né? Já se falava de uma maneira ainda incipiente, né, em futuras gerações, em evitar desperdício, né, em tentar utilizar racionalmente recursos naturais como a base da sustentabilidade. Essa ideia de criar parques nacionais, né, que começa, então, com Yellowstone, né, em 1872, rapidamente se espalha pelo mundo. Então, nós vamos ter, ainda no final do século XIX, o Canadá criando seu primeiro parque nacional, que é Banff, a Austrália criando o Parque Nacional, a África do Sul criando o Parque Nacional, né, que era o Sabe Game Reserve, depois rebatizado como Kruger National Park. A Argentina, logo no iníciozinho do século XX, cria o seu Parque Nacional, que é Nahuatl, né, a partir de uma doação que ela recebe de um perito, né, que nós chamamos hoje de perito Moreno, né, era um perito realmente, um agrimensor, e ele faz uma doação muito grande de terra ali próximo a Bariloche, né, onde é criado o Parque Nacional, e o Brasil vai criar seu primeiro parque em 1937. Então, nós somos meio retardatários, né, nessa política de criação de parques nacionais, mas
com o governo de Getúlio Vargas, nós vamos criar os nossos primeiros parques. Nosso primeiro parque nacional foi o Parque Nacional de Itatiaia, em 1937, e depois, em 1939, Getúlio cria mais 2 parques, que são Iguaçu e Serra dos Órgãos. E por que Getúlio começa a criar parques nacionais? Porque, na verdade, nós também já tínhamos no Brasil, nesse momento, uma segunda geração de ambientalistas que consegue passar para Getúlio Vargas a ideia de que a identidade nacional que Getúlio tentava criar, ela só poderia ser criada, esse amor à terra natal só poderia surgir no Brasil, que era um país muito novo, né, sem uma história, né, cultural muito antiga, só poderia ser criada a partir das nossas belezas naturais, ou seja, o amor à terra natal se daria por meio das nossas belezas naturais. E, para isso, haveria necessidade da criação de parques nacionais. E, por outro lado, Getúlio Vargas também estava interessado em industrializar o país. Então, ele precisava de recursos estratégicos para a industrialização, que eram basicamente água, né, e energia. E a energia, a matriz energética naquele momento era lenha e carvão vegetal, né? Então, também havia necessidade de se proteger a água e proteger a floresta. E, para isso, ele vai editar, né, ele vai decretar o nosso primeiro Código Florestal, que é o Código de 34, e um Código de Águas, né? Então, a gente começa a nossa história ambiental com Getúlio Vargas aqui no país. E, nesse primeiro momento, até a década de 70, então da década de 30 até a década de 70, não havia nenhum critério científico para a criação de parque nacional, né? Os parques nacionais e depois outras categorias de manejo de unidades de conservação que começam a ser instituídas eram criadas por oportunidade política. Normalmente eram locais muito bonitos, né? Quem conhece Itatiaia sabe que é lindíssimo, principalmente o Planalto, Iguaçu, né? As cataratas são belíssimas, Serra dos Órgãos, que é em Teresópolis, Petrópolis, né? No Rio de Janeiro é fantástico, onde tem o Dedo de Deus e tudo, né? Então são lugares belíssimos, próximos a grandes centros, normalmente litorâneos, fugia disso Iguaçu, mas os demais parques, né, basicamente eram litorâneos. A gente começa a ter parques sertanejos com a inauguração de Brasília, né, e a criação, então, de parques para que as pessoas que fossem transferidas aqui para a capital pudessem, né, usufruir. Foi o caso de Chapada dos Veadeiros, Parque Nacional de Brasília e mesmo o Parque Nacional de Emas, né, mas normalmente eram parques litorâneos e com poucos problemas fundiários, né? O Estado não queria, naquele momento, ter que pagar a indenização. Então, se não tivesse muita gente, né, próximo a grande centro, lugar bonito, ali era criado um parque nacional. A gente vai começar a falar de critérios científicos para escolher o local, né, e criar ali um parque nacional, o formato, né, o tamanho e a categoria de manejo, porque nesse momento a gente já tinha outras categorias de unidades de conservação que não apenas parques nacionais, já tínhamos florestas nacionais, já tínhamos estações ecológicas, reservas biológicas, né, para que isso, para que critérios científicos pudessem nortear a escolha, né, do local, então do formato e da categoria de manejo, nós vamos ter o projeto Radan trazendo as primeiras luzes a isso. E os critérios que o projeto Radan, que é o Radar na Amazônia, né, utilizava, eram critérios geológicos e geomorfológicos. Um pouquinho depois, em 79, nós vamos ter o IBDF, que hoje não existe mais, né, ele foi extinto e fundido no IBAMA, mas o IBDF, que era o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que era o órgão responsável pela criação e gestão de parques nacionais, reservas biológicas e florestas nacionais, na época, ele edita a primeira etapa do plano do sistema de unidades de conservação para o Brasil. Ou seja, a gente já tinha várias categorias de manejo, a coisa era meio bagunçada, então o IBDF tenta sistematizar essas unidades de conservação, criando um plano do sistema. E aí sim ele passa a adotar critérios científicos para a criação de unidades de conservação. E o critério científico que ele adota é o de refúgios do Pleistoceno, que são locais que escaparam à glaciação do Quaternário, né? Então continuaram com vegetação mesmo durante a era glacial e, portanto, tinha uma biodiversidade muito importante. Tá? E esse plano do sistema é muito legal porque ele é o embrião do nosso conhecido hoje Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, né? Lei 9985, editada em 2000. Então,
a primeira tentativa de sistematização foi feita pelo IBDF. E lembrando que não era só o IBDF que criava unidades de conservação nessa época. A SEMA, que é a Secretaria Especial de Meio Ambiente, criada em 73, também criava unidades de conservação ao lado do IBDF. Né? Ela criava estações ecológicas, criava áreas de proteção ambiental, áreas de relevante interesse ecológico. Então, esses dois órgãos, SEMA, né, que é a Secretaria Especial de Meio Ambiente, e IBDF, iam competindo ali na criação de unidades de conservação e, normalmente, com oportunidade política. Né? Paulo Nogueira Neto, que estava à frente da SEMA, e Maria Tereza Jorge Pardo à frente do IBDF nessa época, contam que eles tentavam conseguir sobrevoo de helicóptero, né, sobre áreas ainda preservadas, né, olhavam e tentavam ver onde tinha pouco problema, né, pouca ocupação, e ali criavam as unidades de conservação. Então, ainda que no papel a gente tivesse a adoção de critérios científicos, na prática isso não funcionava muito bem, como não funciona até hoje. Né? A gente ainda tem a criação de unidades de conservação por oportunidade política. E o grande divisor de águas, né, pelo menos o divisor de águas jurídico, né, para a proteção do meio ambiente no país, foi a promulgação da Constituição Federal de 1988. É a nossa atual Constituição Federal. Isso porque a Constituição de 88 foi a primeira a dedicar todo um capítulo à proteção do meio ambiente. Isso não existia nas constituições anteriores. O máximo que se fazia era alguma menção ao meio ambiente ligada normalmente à saúde. Né? A proteção do meio ambiente, né, a partir de um capítulo próprio, se dá com a Constituição de 1988. E é muito interessante porque o caput do artigo 225, ou seja, a primeira parte do artigo 225 da Constituição, declara termos todos nós o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, esse direito passa a ser um direito fundamental, que tem características muito importantes. Ele jamais prescreve, né? Ele é um direito que não pode ser violado, ele tem que ser protegido pelo Estado, ele tem que ser respeitável, né? Ele tem que ser respeitado. Então, a Constituição começa no artigo 225 declarando o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E depois ela cria o que a gente chama de função ambiental pública e privada, ou seja, ela reparte a obrigação de proteger e preservar o meio ambiente entre o Estado, de um lado, o poder público, e a coletividade do outro. Então, a coletividade ela passa também a ter o dever de proteger e preservar o meio ambiente ao lado do Estado. E para que esse direito não seja um direito só no papel, né, a Constituição se preocupa, no parágrafo 1º do artigo 225, com a efetividade, ou seja, ela diz o seguinte: para tornar efetivo esse direito, para tirar do papel e para que ele seja realmente gozado pelas pessoas, o poder público tem que praticar uma série de ações, e essas ações são listadas no parágrafo 1º a partir de uma série de incisos. Um desses incisos, que é o inciso 3º, ele trata da obrigatoriedade de criação pelo poder público de espaços territoriais especialmente protegidos em todas as unidades da federação. Espaços esses que, uma vez criados, e aí a criação pode se dar por lei, por ato administrativo normativo, por uma ordem verbal do administrador público, não importa, mas uma vez instituído o espaço territorial especialmente protegido, somente por lei formal proveniente do Poder Legislativo ele vai poder ser alterado ou extinto. Então, a Constituição deu aos espaços territoriais protegidos uma garantia que outros espaços não têm. Né? Ele vai ser criado da maneira que for, mas se ele for vinculado à proteção do meio ambiente, somente por lei ele vai poder ser alterado ou extinto. E aí, dentro desse grande leque, né, ou desse gênero, espaços territoriais especialmente protegidos, nós vamos encontrar as unidades de conservação, e só é unidade de conservação aquilo que a lei diz que é, e a lei federal é a Lei 9985 de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o famoso SNUC. A gente vai falar muito no SNUC, né, nessa noite, tá? E, além das unidades de conservação, nós vamos ver uma por uma todas as categorias de manejo, né? O que pode, o que não pode fazer em cada uma delas, mas, além das unidades de conservação, nós temos os demais espaços de proteção específica. Não são unidades de conservação, no plano federal, não são geridos pelo Instituto Chico Mendes, né, de Conservação da Biodiversidade, que é o órgão gestor
de unidades de conservação, mas são espaços territoriais especialmente protegidos que somente por lei podem ser alterados ou extintos. E que espaços são esses? Que espaços de proteção específica? E proteção específica porque para cada um é regido por uma lei, né, esparsa. Que espaços são esses? Nós temos os espaços do Código Florestal, as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal. Então, a APP, né, aquela área que não pode ser degradada, né, não pode sofrer corte raso, inclusive a utilização é só para atividades de baixo impacto, que estão ao longo dos rios, né, ou qualquer curso d'água, ao redor de lagos, lagoas, em escarpas, né, em locais com grande aclive, no topo de morro, montanha, serra, né, topo de tabuleiro, em altitude acima de 1.800 metros, né, mangues. Então, nós temos uma série de áreas de preservação permanente estabelecidas pelo Código Florestal. E o Código Florestal também trata das áreas de reserva legal, que é um percentual da propriedade rural que varia entre 20%, 35% e 80%, que não pode sofrer corte raso. Ali sim a gente pode ter atividade econômica, mas não pode retirar a vegetação, né? Então, na área de floresta amazônica, 80%, é um percentual bem alto, cerrado amazônico, 35%, e nos outros biomas, 20%. Tá? Então, se você tem uma propriedade rural, 20% você não pode fazer corte raso. Você pode até utilizar economicamente, é diferente da PP, que é mais restritiva, mas não pode fazer corte raso. Além desses espaços do Código Florestal, nós temos jardins botânicos, jardins zoológicos, hortos florestais, as zonas de amortecimento e os corredores ecológicos das unidades de conservação, que são previstos pela lei do SNUC, mas não são unidades de conservação, terra indígena, território quilombola e qualquer outro espaço que for criado pelo poder público com o objetivo integral ou parcial de proteger os seus elementos naturais. Então, na hora em que União, Estado, DF, município, cria um espaço, né, dedica esse espaço à proteção integral ou parcial dos seus elementos naturais, nós vamos ter um espaço territorial especialmente protegido que somente por lei poderá ser alterado ou extinto. Então, é muito importante a gente ter em mente, né, que espaços territoriais especialmente protegidos são gênero, porque assim a gente consegue verificar que não são só as unidades de conservação que têm uma proteção maior, né? Os demais espaços ambientais também deveriam ter. E, para minha infelicidade, em 2006 foi editado esse decreto 5.758 no âmbito da Convenção sobre Diversidade Biológica, e esse decreto ele vai baixar o Plano Nacional de Áreas Protegidas, o famoso PNAP. E até então, até 2006, eu, em todos, né, vocês olharem meus artigos, né, os livros, eu sempre usei áreas protegidas, que é o termo, é a expressão que se usa internacionalmente, né, protected areas, eu sempre usei como sinônimo de espaços territoriais especialmente protegidos, ou seja, como gênero. Só que o PNAP, né, quando foi editado, disse o seguinte: áreas protegidas são unidades de conservação, terra indígena e território quilombola. E aí a gente ficou aqui numa situação ruim, porque a gente não pode mais utilizar, pelo menos nos nossos documentos internos, áreas protegidas como sinônimo de espaços territoriais especialmente protegidos, porque ela não tem mais essa amplitude toda. Ela agora está limitada às 12 categorias de unidades de conservação, terra indígena e território quilombola. Então, ficou uma coisa meio esquisita. Agora, em documentos internacionais, sim, a gente tem que utilizar protected areas, porque é esse o termo que no mundo inteiro, né, é utilizado como gênero para qualquer área protegida. E outra coisa interessante é a gente ver que essa política, que é uma política pública, né, ambiental, de criação de áreas protegidas, que começa, né, com o Parque Nacional de Itatiaia, lá em 1937, na verdade, até a gente já tinha, né, alguns outros espaços ambientais criados um pouco antes, principalmente em São Paulo, mas, né, o mais conhecido, né, é o Parque Nacional de Itatiaia, que vai ser criado por Getúlio. Essa é a política ambiental brasileira mais antiga, né? Política contínua mais antiga, e ela é essencial, seja para a conservação da biodiversidade, tá? E o que é biodiversidade? É a diversidade de espécies, a diversidade de indivíduos dentro de uma mesma espécie e a diversidade de ecossistemas. E para a gente conseguir proteger essa diversidade, e a Rose colocou muito bem, né? O Brasil é o país que tem o maior número de espécies, tem 20% mais ou menos da biodiversidade mundial,
Então, para a gente conseguir proteger isso, nós precisamos de áreas protegidas. Precisamos, na verdade, de espaços territoriais especialmente protegidos. E isso também é fundamental para a estabilidade do clima. A gente vive num momento, né, hoje, de crise climática gravíssima, né, de mudanças climáticas que põem em risco, inclusive, a sobrevivência da própria humanidade, e a estabilidade climática, ela se dá muito também em função da preservação dos ecossistemas locais, a preservação da vegetação, né, a preservação de ecossistemas equilibrados. E, para isso, a gente precisa de espaços protegidos. Mas o que interessa mais para o nosso bate-papo hoje são as famosas unidades de conservação. E, como eu disse a vocês, só é unidade de conservação aquilo que a lei diz que é, e essa lei é a Lei 9985 de 2000, no plano federal. Tá? A gente vai ver que os estados, né, e municípios eles podem, né, adotar alguma categoria diferente, desde que seja justificável, né, mas, a princípio, as categorias são as 12 categorias de manejo previstas pela Lei 9985. E essa lei é uma lei muito interessante, porque aquela dicotomia entre conservacionismo e preservacionismo, né, que vem lá do final do século XIX, né, com Pinchot e o John Moore, né, que estavam à frente de duas correntes ambientalistas, né, diferentes, ela continuou no Brasil e ela é muito clara na Lei 9985 de 2000. Quando a gente lê os objetivos e as diretrizes da lei, a gente vai ver que, ora, ela pende para a preservação, ou seja, vamos proteger aqui o meio ambiente, né? E é isso que importa, a biodiversidade, e ora ela vai para a conservação. Tudo bem, vamos proteger, mas vamos proteger também populações tradicionais, né? Vamos proteger as culturas tradicionais. Isso é conservação. Tá? Então, é uma lei que levou 12 anos para ser editada, 8 anos no Congresso, 4 anos, né, anteriormente, sendo gestada, justamente porque a gente tinha uma disputa muito grande entre conservacionistas e preservacionistas. Os preservacionistas dizendo que unidades de uso sustentável não eram unidades de conservação, né, não servia para nada, a ARPA não servia para nada, né, e não tinha que ter gente dentro de unidade de conservação, que a gente precisa proteger a biodiversidade. E os conservacionistas, hoje, né, autodenominados socioambientalistas, eu me incluo entre eles, dizendo, pera lá, né? Tudo bem, a gente tem que proteger a biodiversidade, mas a gente também tem que proteger a nossa sociobiodiversidade. Nós temos que proteger nossas populações tradicionais. Se a gente cria uma unidade de conservação de ter uma população tradicional, é porque ela não degradou o local. Então, não faz sentido a gente expulsar essa população de lá. E, né, essa disputa, ela realmente levou com que a discussão do SNUC fosse bem longa e a gente consegue ver essas duas correntes refletidas aí. Né? O que é interessante, né? As leis têm que realmente refletir os interesses diversos de uma sociedade diversa como a nossa. Né? E chegamos, né, eu acho que é o ponto principal aqui do nosso bate-papo, que são as categorias de manejo de unidades de conservação. O SNUC divide as unidades de conservação, então essas 12 categorias de manejo, em dois grandes grupos. O grupo de unidades de proteção integral e o grupo de unidades de uso sustentável. Qual é a diferença? As unidades de conservação de proteção integral são aquelas em que não é possível a utilização econômica dos recursos naturais, a utilização direta dos recursos naturais. Eu não posso utilizar os recursos a não ser de forma indireta. E o que é utilização indireta? É aquele uso que a gente faz para recreação, né? Para a gente passear na unidade, o ar puro que ela, né, nos proporciona, a recarga de aquíferos que ela nos proporciona, a manutenção da biodiversidade, do ciclo, né, climático, hidrológico. Então, tudo isso, né, todos esses são usos indiretos que nós fazemos, mas nós não podemos retirar nada de lá. Aliás, eu vi no site do CDC uma postagem muito interessante, né, que eu ouço já há muito tempo, de que dentro de uma unidade de proteção integral, então um parque nacional, né, uma estação ecológica, uma reserva biológica, que a visitação, inclusive, é muito restrita, a gente não pode tirar nada a não ser fotografia e não pode levar nada a não ser lembranças. Tá? A gente não pode fazer uso direto de nenhum recurso natural.
Já as unidades de uso sustentável permitem a utilização direta dos recursos, desde que de forma, como diz o nome, sustentável, ou seja, esses recursos têm que ser utilizados dentro do que permite a lei, dentro do que permite o plano de manejo da unidade de conservação e desde que isso não leve à extinção do recurso. Então, iniciando aqui pelas unidades de proteção integral, a mais famosa, a categoria de manejo mais famosa, que existe praticamente em todos os países do mundo, são os parques nacionais, né? E o que é um parque nacional? Parque nacional é uma unidade de conservação de proteção integral que, a princípio, não permite a presença humana, a não ser para visitação. Então, ele, a princípio, não permite a presença de populações tradicionais residentes. Isso é uma briga grande que a gente tem, né? E que tem que ser aberto à visitação. Um parque nacional que não é aberto à visitação se transforma numa estação ecológica, numa reserva biológica, não faz nenhum sentido. Então, se ele é parque, ele tem que ser aberto à visitação. Claro que não imediatamente, pode ser criado um parque e antes do plano de manejo, ou pelo menos de um plano de uso público, ele está fechado, mas o que ele não pode é ser criado como parque nacional e ficar fechado indefinidamente, porque isso não faz sentido. Agora, isso não quer dizer que o parque nacional tem que ser todo aberto à visitação, não. Existe um documento, que é o plano de manejo, que deveria ser editado nos 5 primeiros anos de criação, né, de qualquer unidade de conservação, dentre elas os parques nacionais, e esse plano de manejo ele traz o zoneamento da unidade de conservação. E o que é o zoneamento? O zoneamento é um instrumento que vem do urbanismo, né, em que você divide a cidade em zonas. A gente mora em Brasília, entende bem isso, né? Você tem um setor bancário, você tem um setor comercial, né, você tem áreas estritamente residenciais, áreas mistas, isso é zoneamento. E esse instrumento foi importado pela União Internacional para a Conservação da Natureza na década de 70 e foi aplicado para as áreas protegidas. Então, dentro do plano de manejo é feito o zoneamento do Parque Nacional. E aí a gente vai ter uma zona administrativa, onde podem ser feitas construções, né, para a administração do parque, né, normalmente tem um centro de visitantes também, tem uma área que pode ser visitada, tem uma zona intangível que ninguém pode entrar, tem zonas de recuperação, que aí normalmente também não se pode entrar, que é para recuperação de ecossistemas degradados, enfim, né, esse zoneamento vai ser feito de acordo com as necessidades daquele determinado parque nacional. Mas o importante é que pelo menos um pedacinho do parque tem que ser aberto à visitação, senão não é parque nacional. E outra coisa interessante é que quando o Estado, né, o Estado aqui, o poder público, né, União, Estado, DF, municípios, cria um parque nacional, essa área tem que ser uma área pública. Então, se por acaso o Parque Nacional é criado onde há propriedades privadas, essas propriedades privadas terão que ser desapropriadas. Normalmente, essa desapropriação não é feita antes da criação. Tá? Em geral, o parque é criado e depois é que vai ser feito um levantamento das propriedades privadas que estão ali e vai se começar um processo de indenização dessas propriedades. Essa não é a melhor maneira de se trabalhar, mas, infelizmente, a gente nunca tem orçamento para criação e indenização, né, anterior das propriedades privadas. Então, essa foi a forma que se encontrou possível para a criação de unidades de posse e domínio público, né? Então, as indenizações, né, as desapropriações vão ser feitas posteriormente. Hoje em dia, muito com dinheiro de compensação ambiental. Outra categoria de manejo interessante é a estação ecológica, aliás, outras, né? E a reserva biológica, porque essas duas categorias de manejo são absolutamente idênticas. Não há nenhuma diferença entre elas. E por que o SNUC fez a previsão de duas categorias idênticas com nome diferente? Porque, na verdade, houve uma pressão muito grande dos servidores do extinto IBDF, né, e da extinta SEMA para manutenção, né, das duas categorias, porque eles diziam que muitas estações ecológicas e reservas biológicas eram conhecidas mundialmente e seria muito ruim mudar o nome delas. Então, isso acabou sendo mantido. Tá? Mas tanto estação ecológica quanto reserva biológica são categorias de manejo extremamente restritivas, que não permitem sequer a visitação, a não ser que seja anteriormente autorizada para fins educacionais, né, de educação ambiental, senão não é possível você chegar lá, pagar o ingresso e entrar, né,
E a ideia, a finalidade delas é manter ecossistemas intactos com o mínimo % de intervenção antrópica, ou seja, o mínimo é possível de intervenção humana. Tá? Então, para isso servem estações ecológicas e reservas biológicas. E para dizer que não tem nenhuma diferença entre elas, a lei do SNUC prevê para as estações ecológicas a possibilidade de se fazer pesquisa que gere impacto. Isso não é possível nas reservas biológicas, né? Então, se você for fazer pesquisa dentro de uma reserva biológica, essa pesquisa não pode gerar impacto. Nas estações ecológicas já é possível uma pesquisa que gere impacto, desde que restrita a 3% da unidade ou a 1.500 hectares, o que for menor, né? Estações ecológicas e reservas biológicas também só podem ser criadas em área de posse e domínio públicos, portanto, demandam desapropriação de eventuais áreas privadas. Monumentos naturais e refúgios da vida silvestre, ao contrário, embora sejam unidades de proteção integral, eles são compatíveis com o domínio privado, então não há necessidade de desapropriação. E aí muita gente fica intrigada, né? Puxa, mas se a pessoa não pode usar nada do que está ali, como é que vai ser criado numa área privada? Né? O proprietário vai aceitar? Na verdade, gente, o monumento natural, em geral, ele atinge uma área muito pequena da propriedade, porque o monumento é aquele monumento, aquela escultura da natureza, né, muito bonita. Então, é uma montanha, é uma gruta, né, é uma cachoeira, é aquele monumento feito pela natureza, né, de rara beleza, e que vai ser, então, transformado em unidade de conservação. E o refúgio da vida silvestre também, em geral, atinge uma parcela muito pequena da propriedade e é um local onde, por exemplo, as tartarugas vão fazer seus ninhos, ou aquelas aves migratórias param para reproduzir ou para descansar. Então, também, em geral, eles afetam uma área muito pequena da propriedade. Agora, lógico, se afetarem uma área muito grande da propriedade e inviabilizarem o seu uso econômico, vai ter que ser feita a devida desapropriação, e aí vão se transformar em áreas públicas, né? Monumento natural, refúgio da vida silvestre, dentro de uma área pública. Então, gente, essas são as unidades de proteção integral. Quando a gente está dentro dela, a gente tem que pensar que nada pode ser retirado de lá, que a gente tem que tentar causar o mínimo de impacto possível, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, né, com a questão de uso público nessas unidades. Agora, ao lado das unidades de proteção integral, nós temos as de uso sustentável, que são categorias de manejo que permitem utilização econômica desde que de acordo com o plano de manejo e com a lei. E que categorias são essas? As famosas áreas de proteção ambiental, as APAs, né? A gente aqui vive dentro de uma APA, a APA do Planalto Central. Essa é a categoria mais permissiva de todas, praticamente tudo é possível dentro de uma APA, e se ela não tiver um bom plano de manejo, ela realmente não tem muita utilidade, né? Ela acaba servindo mais como zona de amortecimento das unidades de proteção integral. Mas são áreas importantes porque, se a gente pensa em desenvolvimento sustentável, ou seja, aquele desenvolvimento que tende, né, ao infinito e que, portanto, não pode acabar com a base material sobre a qual ele se dá, né, que são os recursos naturais. Se a gente está pensando em sustentabilidade, a gente tem que pensar em espaços protegidos que permitam o uso de recursos, que permitam que as pessoas morem lá, trabalhem lá, mas que também mantenha os ecossistemas funcionando, prestando os seus serviços ecossistêmicos que são essenciais à vida. Então, apesar das APAs no Brasil, né, poucas terem realmente efetividade, eu acho que a gente tem que trabalhar para que elas ganhem efetividade e cumpram seu papel. As áreas de relevante interesse ecológico também são categorias de uso sustentável, na verdade são APAs em miniatura, né? São espaços pequenos, mas que também admitem o uso direto de recurso natural, tanto APAs quanto áreas podem ser criadas, normalmente são criadas em áreas privadas, tá? Só que a APA é criada em áreas de grande extensão, né, com muita ocupação humana, e as áreas são criadas em área de pequena extensão, com pouca ocupação humana, mas permitem também o uso e atividades econômicas as mais variadas. Florestas nacionais, isso a gente conhece, aqui a nossa Flona, né, onde o CDC promove muitas caminhadas, é muito bonita. A Floresta Nacional é uma unidade de uso sustentável. Ela só pode ser criada em área de posse e domínio público, então, se houver uma área privada lá, ela tem que ser desapropriada, mas ela permite exploração florestal. Tanto que em várias florestas nacionais, né,
principalmente no Pará, em Rondônia, estão sendo feitas as concessões florestais para exploração, para o uso múltiplo da floresta, exploração de madeira, de exploração de essências, de exploração, né, enfim, né, de castanhas, né? E aí depende do plano que for feito, né, da licitação que for feita para a concessão. Mas as concessões florestais têm sido feitas todas dentro de florestas nacionais. Então, são florestas que permitem o uso, inclusive exploração de madeira, desde que de forma sustentável. Então, se você vai retirar uma madeira, né, uma árvore aqui, tem que ter filhas e netas próximas para que, né, aquela árvore não seja extinta, né, aquela espécie não seja extinta. Então, tem ter todo um cuidado para a utilização, mas elas podem ser utilizadas, né? Além das florestas nacionais, também temos reservas de fauna, só que essas não foram criadas ainda, a gente não sabe como é que elas vão funcionar, né? As reservas de fauna, nós entendemos que deva funcionar mais ou menos como florestas nacionais, só que para exploração comercial da fauna e para pesquisa sobre fauna, mas como a gente tem uma lei de proteção à fauna silvestre muito estrita, isso complica um pouco as coisas, então é uma categoria prevista pela lei do SNUC, mas que ainda não foi criada, mas quando for tem que ser em área de posse e domínio público. E temos duas categorias muito interessantes que não existem no DF, né? Inclusive não existem no plano distrital, né, de unidades de conservação, mas que são muito importantes, que são reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável. São duas categorias muito próximas também, tá? E que servem para conciliar a proteção da natureza de um lado, e proteção de populações tradicionais do outro. Então, onde há população tradicional, ao invés de se criar um parque nacional, por exemplo, deveria ser criada uma reserva extrativista ou uma reserva de desenvolvimento sustentável, que permite que essas populações fiquem lá. Inclusive, elas firmam com o poder público um contrato de concessão de direito real de uso, e podem ficar lá, e podem usar os recursos naturais, desde que de forma sustentável, de acordo com o plano de manejo e com o próprio plano apresentado por essas populações tradicionais. Eu tive a oportunidade de conhecer várias, né, principalmente no norte do Brasil, e é muito interessante, né? Eu fui na reserva extrativista Chico Mendes, por exemplo, a população tradicional, cada família recebe uma colocação, e eles fazem, né, um mapa de toda a colocação dele, com todas as árvores desenhadas. E aí eles mostram onde tem a árvore mais velha, a filha, a neta, então aquela árvore eles sabem que eles podem tirar, né? Eles fazem um planejamento fantástico. Então são unidades muito importantes, porque elas protegem não apenas biodiversidade, né, mas elas protegem sociodiversidade. E, por fim, as famosas RPPNs, né, as Reservas Particulares do Patrimônio Natural. As RPPNs só podem ser criadas em área privada, né? Então, enquanto RESEX e RDS, aliás, eu esqueci de falar, só podem ser criadas em área pública, né? As RPPNs só podem ser criadas em área privada, e elas são criadas a pedido do particular. Então, o particular que, né, tem uma área e ele não quer ver essa área degradada pelos filhos, pelos netos que vão herdar, ou se ele resolver vender, ele pede ao Estado, né, pede ao órgão gestor que cria ali uma RPPN. E uma vez criada a RPPN, ela é gravada com perpetuidade. E apesar dela estar listada entre as unidades de uso sustentável, ela é uma unidade de proteção integral, porque o dispositivo da lei do SNUC, que permitia o uso direto de recursos naturais, foi vetado. Então, não é possível se tirar nada de lá, não é possível se fazer um uso direto, a não ser para explorar turismo ecológico, turismo, né, de preferência sustentável dentro da RPPN, né? Então, a RPPN ela se tornou uma maneira bastante barata para o poder público de proteger muito o ambiente, porque ele não precisa indenizar, na medida em que é o próprio proprietário que pede que ela seja criada. E uma vez criada, quem herdar vai herdar uma RPPN, quem comprar vai comprar uma RPPN. Ela só pode ser extinta por lei, tá? Então, basicamente, essas são as categorias de manejo de unidades de conservação. Gente, como eu falei para vocês, eu não estou vendo ninguém, né? Então, se tiver pergunta, podem me interromper do jeito que quiserem, tá? Isso aqui é só um bate-papo, né? E eu me empolgo, eu gosto de falar. Então, se tiverem perguntas, por favor, façam, tá? E aí, a gente tem um dispositivo, né, no SNUC, que é o artigo 6, parágrafo 1, que diz o seguinte: outras categorias de manejo, né, municipais ou estaduais,
podem integrar o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Mas isso... Márcia, a Suzana levantou a mão. Suzana, pode falar, pode abrir o microfone. Pode abrir o microfone, Suzana. É porque eu estou aqui com a tela cheia, aí eu não consigo nem mudar de tela, eu não consigo nem ver vocês. Mas pode falar. Ou se quiser escrever, e aí a Rose ou a Adriana leem, também não tem problema, não. Ela disse que foi sem querer. Pode continuar. Desculpa. Não, gente, não tem problema. Gente, podem perguntar o que quiserem, tá? E, assim, e não precisa, às vezes não é nem pergunta, é uma colocação, né? Uma experiência, tá? Podem falar à vontade, isso aqui é um bate-papo, por favor. Mas, então, aqui, voltando para o artigo 6º, parágrafo único do SNUC, ele diz, então, que, excepcionalmente, né, e a critério do CONAMA, então, o CONAMA tem que autorizar, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, outras categorias, né, estaduais e municipais de unidade de conservação que visem a objetivos diferentes daqueles, né, que são previstos para as categorias listadas lá no artigo 7º, né, e seguinte do SNUC, eles podem ingressar, então, no sistema de unidades de conservação. E aí, nós vamos ter, no nosso sistema distrital de unidades de conservação, os parques ecológicos. Então, vejam, o sistema distrital de unidades de conservação ele foi editado aqui pela Lei Complementar Distrital 827 de 2010. Para o grupo de unidades de proteção integral, ele simplesmente repete o SNUC, né? Estação ecológica, reserva biológica, parque distrital, que é a versão distrital do Parque Nacional, monumento natural, refúgio da vida silvestre, nenhuma novidade. Para o grupo de unidades de uso sustentável, não houve previsão de RESEX-RDS, Reserva Extrativista e Reserva de Desenvolvimento Sustentável, possivelmente porque o legislador pensou, a gente não tem população tradicional aqui no DF, o DF é muito pequenininho, então não há necessidade de RESEX-RDS. Mas ele colocou dentre as unidades de uso sustentável o parque ecológico. O problema é que não houve autorização do CONAMA, isso nunca passou pelo CONAMA, né? Eu tive uma aluna de mestrado que fez uma dissertação fantástica, Lorene Raquel, que ela trata disso. Olha, tinha que ter sido autorizado. Não foi, mas a lei está aí, né? O sistema está sendo gerido pelo IBRAM, né? Pelo Brasília Ambiental, ninguém falou nada e está tudo certo, né? Mal não faz, então tudo bem, né? Se a gente for levar a história, né, ao pé da letra da lei, né, do SNUC, o Parque Ecológico não deveria integrar esse sistema distrital até que o CONAMA se manifestasse, mas ele está lá, né, e nós temos muitos parques ecológicos aqui no DF, e eu também não vejo nenhum problema, deixa eles lá, porque qualquer área protegida, né, sempre vai trazer um benefício, né, e não um problema para a gente. Então, dentre os grupos, dentre as unidades de uso sustentável no sistema distrital, nós vamos ter as APAs, as AIRES, a floresta distrital, o parque ecológico, reserva de fauna, que na verdade nenhuma foi criada, e as RPPNs, né? E, gente, o DF é sensacional, porque, veja, o nosso quadradinho é pequenininho, né? Mas nós temos 86 unidades de conservação distritais, fora as federais, como o Parque Nacional de Brasília. 86 geridas pelo Instituto Brasília Ambiental, né, que é o órgão gestor das unidades. E aí, houve uma pergunta lá no nosso grupo, né, sobre os parques de uso múltiplo. Gente, parque de uso múltiplo, isso inclusive está no site do IBRAM, ele é considerado uma unidade urbana, tá? E, portanto, ele não é uma unidade de conservação. A gestão deles não é feita pelo IBRAM, é feita pelas administrações regionais. Então, não são consideradas unidades de conservação os parques de uso múltiplo, com exceção do Parque de Uso Múltiplo Centro de Lazer e Cultura Viva de Sobradinho, que está listado dentre as 86, os 6 que compõem o sistema distrital de unidades de conservação. Então, os demais parques de uso múltiplo não são unidades de conservação, mas eles são espaços territoriais especialmente protegidos, que somente por lei poderão ser alterados ou extintos, né? E esse parque de Sobradinho, né, apesar de ser um parque de uso múltiplo, não sei por que razão, esse é considerado unidade de conservação. Então, esse aqui é o nosso sistema distrital de 6, que eu acho bastante interessante, né?
é uma lei muito completa, muito bem feita, né? Muito melhor do que muitos estados, né, por aí.